A natureza é fantástica e, às vezes, muito bizarra. Ela é incrivelmente diversa, e a cada segundo nos dá a chance de testemunhar seres vivos impressionantes. Desde animais com órgãos extras até criaturas únicas com deformidades incríveis. Algumas delas parecem até alienígenas. Fique por aqui para conhecer casos extraordinários, como o de um bezerro com traços humanos e um macaco com rosto de gente. Número 1. Macaco com rosto humano. Um macaco do zoológico de Tianjin, na China, irá te fazer pensar que ainda está evoluindo. Trata-se de um macaco prego de testa branca com um rosto quadrado que, à primeira vista, lembra o rosto de um ser humano com uma expressão de surpresa. Este macaco de 18 anos ganhou o apelido de macaco de rosto quadrado e é frequentemente visto mexendo os lábios como se estivesse resmungando. Ele virou uma sensação na internet com mais de 8 milhões de visualizações. Número 2. Bebê elefante com patas deformadas. Os animais frequentemente mostram uma resiliência incrível ao superar ferimentos graves ou deformidades físicas. Este elefantinho, no entanto, é um verdadeiro sobrevivente. Com as patas dianteiras dobradas para trás, ele foi visto bebendo água ao lado de outros membros saudáveis de seu bando. A vida de um filhote com deficiência em uma floresta cheia de predadores é extremamente difícil, mas este elefantinho conseguiu sobreviver por muito tempo. Além disso, ele impressiona a todos ao caminhar normalmente com suas patas deformadas. Número 3. Gato com rosto humano. Quem nunca desejou que seus pets fossem como humanos? Mas o que você faria se o seu gato tivesse um rosto que lembrasse o seu? Esses gatos da raça Maine Coon viralizaram por causa de suas expressões faciais incrivelmente humanas. Com olhares cheios de desprezo, eles parecem até um adulto voltando do trabalho após horas extras. É surpreendente como esses felinos conseguem transmitir tantas emoções com tão poucos movimentos. Número 4. Cavalo com costas arqueadas. Deixe-me apresentar a você Sox, uma égua rara com uma condição nunca vista antes. Sox nasceu saudável, como qualquer outro cavalo, mas após dar à luz 17 potros, os ligamentos de sua coluna cederam, deixando-a com um caso severo de lordose. Apesar da curvatura acentuada nas costas, que poderia ser extremamente dolorosa, esta mãe corajosa não permite que sua condição limite sua vida. Ela não apenas anda perfeitamente, como também dá passeios para seu dono. Número 5. Gato musculoso. O que você faria se visse um gato musculoso andando pela rua? Não estamos falando de um gato grande, mas de um que parece frequentar a academia 24 horas por dia. Este gato foi visto andando pelas ruas, parecendo cada vez maior à medida que se aproximava. Seus músculos impressionantes não são resultado de exercícios ou suplementos, mas sim de uma condição rara, que faz com que os músculos se desenvolvam mais do que o normal. Número 6. Cachorro com rosto humano. Aparentemente não são apenas gatos que podem se parecer com humanos. Um cão chamado Yogi viralizou na internet por suas expressões incrivelmente humanas. Seus olhos profundos e quase humanos são tão marcantes que chegam a assustar algumas pessoas na rua. Mas não se preocupe, Yogi é amigável e muito mais doce do que seus olhos podem sugerir. Número 7. Corvo gorila. O que você faria se encontrasse um corvo que parece um gorila? Antes de se assustar, saiba que não é um gorila de verdade. Este corvo foi visto em um shopping no Japão, tomando sol e flexionando as asas de uma forma que fazia parecer que tinha músculos enormes. Com uma postura intimidadora e uma personalidade tenaz, ele certamente chamou muita atenção. Número 8. Gato mais arredondado. Conheça Pito, um gato adorável adotado por uma família generosa. Ele foi encontrado em um ninho de filhotes e, apesar de parecer saudável, foi diagnosticado com escoliose severa. Sua coluna torta dá ao seu corpo uma forma extremamente arredondada, mas isso não impede Pito de ser ativo e brincalhão, sempre buscando a atenção de seus donos. Número 9. Crócolo, híbrido entre crocodilo e búfalo. Este animal estranho nasceu na Tailândia e parece uma mistura entre crocodilo e búfalo. Apesar de ter o tamanho e os cascos de um bezerro saudável, sua pele escamosa e reptiliana o faz parecer algo saído de um filme de ficção científica. Embora algumas pessoas tenham acreditado que ele trazia boa sorte, o animal faleceu apenas 3 horas após nascer. Número 10. Vaca gigante. As vacas têm uma vida simples. Crescem em uma fazenda, dão à luz alguns bezerros e seguem seu destino. Mas essa vaca australiana chamada Knickers mudou o jogo. Com mais de 1,80 m de altura e pesando mais de 1 tonelada, ela era tão grande que foi rejeitada pelo abatedouro.
Hoje, Knickers vive pacificamente, aproveitando sua vida longa e comendo bastante grama. Número 11. Cachorrinho com 6 pernas e 2 caudas. Um milagre da natureza ocorreu em Oklahoma, onde um filhote chamado Skipper nasceu com 6 pernas e 2 caudas. O pequeno cão foi rejeitado por sua mãe, mas adotado por veterinários que ficaram impressionados com sua sobrevivência. A condição rara foi causada por 2 anomalias congênitas entrelaçadas. Apesar das dificuldades, Skipper vive como qualquer outro filhote, brincando e movendo seus membros com surpreendente normalidade. Sua vida já está fazendo história, pois ele sobreviveu muito mais do que outros cães com condições semelhantes. Número 12. Girafa anã. Todos já ouvimos falar de nanismo em humanos, mas você sabia que também pode ocorrer em girafas? Em Uganda, uma girafa anã chamada Gimli chamou a atenção do mundo. Com pernas mais curtas que as de outras girafas da mesma idade, Gimli mede cerca de 2,80 metros e é considerada a primeira girafa anã já encontrada. Apesar de sua estatura única, ela vive normalmente com seu grupo, provando que a diferença não é um obstáculo para a sobrevivência. Número 13. Bezerro com traços humanos. Na Índia, onde as vacas são vistas como sagradas, o nascimento de um bezerro com traços humanos gerou comoção. Alguns acreditaram que o animal era uma encarnação de Vishnu, enquanto outros o associaram à deusa Kamadhenu. Apesar de sua pele lisa e orelhas que lembram as de um humano, o bezerro viveu por apenas 2 horas. Mesmo assim, centenas de pessoas viajaram para prestar suas homenagens, enviando-o com boas vibrações em um impressionante adeus coletivo. Número 14. Gato de 2 faces. Este é Frankie Louie, um gato que possui 2 faces, 2 bocas, 2 narizes e 3 olhos, sendo um deles não funcional. Apesar de sua aparência incomum, as 2 faces compartilham o mesmo cérebro, agindo como uma única entidade. Originalmente acreditava-se que ele não sobreviveria mais que algumas horas, mas com cuidados dedicados, Frank e Louie viveram surpreendentes 12 anos, conquistando o título de gato Janus, mais longevo do mundo. Número 15. Camelo com 2 pernas. Os camelos são conhecidos por sua resistência, mas um filhote no deserto nasceu com apenas 2 pernas. Essa condição o deixou vulnerável e fez com que sua mãe o rejeitasse. Felizmente, ele foi encontrado por um grupo de homens de bom coração que cuidaram dele, oferecendo a chance de uma vida melhor. Número 16. Cão corcunda. Este é Quasimodo, um pastor alemão único por sua síndrome rara, que faz sua espinha ser mais curta que o normal. Por causa disso, ele não tem pescoço e não consegue virar a cabeça. Apesar de sua aparência e do apelido Cão Corcunda, ele vive sem dor e leva uma vida cheia de alegria. Sua condição não pode ser corrigida cirurgicamente, mas isso não o impede de ser ativo e brincar com outros cães. Número 17. Elefante sem tromba. Encontrado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, este elefante bebê desafiou as probabilidades ao nascer sem sua tromba. Inicialmente acreditava-se que ele havia nascido assim, mas trabalhadores do parque sugeriram que ela pode ter sido arrancada por predadores ou uma armadilha humana. Apesar de sua condição, o filhote permanece com sua família, que faz de tudo para protegê-lo e ajudá-lo a sobreviver. Número 18. Crocodilos gêmeos siameses. Animais que botam ovos raramente têm gêmeos, mas isso aconteceu com crocodilos. Nascidos há cerca de 6 anos, esses 2 répteis eram gêmeos siameses, unidos pela parte inferior do corpo. Eles compartilhavam uma cauda e patas traseiras, mas possuíam cabeças e órgãos independentes. Apesar de sua condição extraordinária, os gêmeos não conseguiram sobreviver por muito tempo. Número 19. Leitão com tromba de elefante. Nas Filipinas, nasceu um porquinho com uma tromba que lembra a de um elefante. Além disso, seus olhos eram muito próximos e suas patas se assemelhavam às de um elefante. Apesar de ser considerado um sinal de boa sorte, o leitão não sobreviveu mais que 30 minutos após o nascimento. Número 20. Filhote de ciclope. Este é Kevin, um filhote que nasceu com apenas um olho no centro da testa e uma boca grande que lembra a de um macaco. Geralmente, animais com essa condição não sobrevivem, mas Kevin, surpreendentemente, recebeu amor de sua mãe e vive brincando alegremente, mexendo o rabinho com curiosidade. Número 21. Cavalo cego. A vida sem visão pode ser desafiadora para qualquer animal,
Mas Endo, o cavalo cego, superou todas as expectativas. Ele perdeu ambos os olhos aos 13 anos devido a uma condição chamada uveíte recorrente equina. No início, Endo sofreu crises de pânico, mas com a ajuda de sua dona, ele aprendeu a viver de forma independente. Hoje, Endo é um exemplo de superação, convivendo bem com outros cavalos e até estabelecendo 3 recordes mundiais. Número 22. Barata branca. Já viu uma barata branca? Apesar de parecer algo raro ou inexistente, essas baratas são reais. Mas não se engane, elas não nascem assim. Quando as baratas trocam de exoesqueleto durante o processo de muda, elas revelam uma carapaça branca temporária. Em breve, ela volta a ser marrom ou preta. Infelizmente, algumas pessoas tentam enganar os outros, vendendo essas baratas como albinas antes que sua coloração retorne. Número 23. Vaca com 5 pernas. No meio de um rebanho comum, um boi jovem se destaca por ter algo em comum: uma 5ª perna. O membro extra está preso ao pescoço, mas isso não afeta sua mobilidade. Diferente de muitos casos em que membros extras dificultam a locomoção, essa vaca consegue andar e correr normalmente, carregando o peso adicional sem problemas. Número 24. Touro com rosto deformado. Em uma fazenda de gado em Topsia, na Índia, foi encontrado um jovem touro com uma característica que o torna único: 2 narizes confluentes que se espalham pela face. Apesar de sua aparência incomum, o touro é saudável e robusto, com um pelo espesso e chifres em desenvolvimento. Ele foi apelidado de Juba, que significa maravilha, e o apelido é bem merecido. Número 25. Gato com 6 patas. Este é Pauli, um gato que nasceu com 6 patas. 2 estavam posicionadas na frente, 2 atrás, e outras 2 menores no meio do corpo. No início, Pauli teve dificuldades para se mover, pois as patas extras pareciam ter vida própria. Depois de 7 anos convivendo com essa condição, os veterinários decidiram remover os membros adicionais para melhorar sua qualidade de vida. Hoje, Pauli vive bem e saudável sem as patas extras. Número 26. Vaca com orelhas mais longas do mundo. Uma vaca adorável chamou a atenção por um detalhe único: suas orelhas extremamente longas. Elas chegam a ultrapassar seus maxilares e quase alcançam seus joelhos. Embora pareçam um pequeno obstáculo ao se alimentar, as orelhas compridas não atrapalham sua rotina, apenas adicionam um charme especial a esta vaca em comum. Número 27. Touro com chifres gigantescos. Touro com chifres não é algo fora do comum, mas este touro é uma exceção. Seus chifres são tão impressionantes que ele entrou para o Guinness World Records como os mais longos já registrados. Com uma circunferência incrível, os chifres deste touro certamente o tornam uma presença intimidadora e majestosa. Número 28. Cachorro mais forte do mundo. Imagine um Whippet 2 vezes maior e mais musculoso que o normal. Este era Wendy, um cachorro que parecia estar constantemente na academia. Wendy sofria de uma condição chamada Síndrome do Bully Whippet, que fazia seus músculos crescerem descontroladamente. Apesar de sua aparência intimidadora, Wendy era doce e adorava brincar. Infelizmente, ela faleceu em 2017, mas deixou saudades e uma história inspiradora. Número 29. Cachorro com pernas deformadas. Este é Boots, um filhote nascido no Texas com as pernas deformadas e abandonado por seu dono. Felizmente, ele foi adotado por uma família da Carolina do Norte, que já cuidava de outros cães com condições semelhantes. Apesar das limitações, Boots superou as expectativas, vivendo uma vida alegre e brincando com outros animais da casa. Número 30. Borboleta meio macho, meio fêmea. Já ouviu falar de borboletas com 2 gêneros? Este é o caso desta borboleta especial, que possui asas com padrões diferentes em cada lado, indicando sua condição rara de ginandromorfismo. Metade macho e metade fêmea, ela se tornou um exemplo fascinante da diversidade genética na natureza. Número 31. Zebra com bolinhas. As zebras são conhecidas por suas listras, mas esta zebra do Quênia quebrou todas as regras. Tira, como foi apelidada, nasceu com bolinhas brancas em vez das tradicionais listras nítidas. Este padrão raro, chamado pseudomelanismo, a torna uma em 1 milhão. Quem sabe Tyra não passa essas características únicas para seus filhotes? Número 32. Cachorro com rosto amassado. Abandonado em abrigos por causa de sua aparência incomum,
Este cachorro teve sua vida transformada quando foi adotado por Jamie Hewlett. Apesar das previsões pessimistas dos veterinários, que diziam que ele não sobreviveria, Jamie investiu em seu tratamento e o chamou de Botox. Agora, Botox vive feliz e saudável, provando que beleza é muito mais que aparência. Número 33. Cachorro sem mandíbula superior. Imagine um cachorro sem a parte superior da mandíbula, incluindo o nariz. Este cão vive uma vida difícil, mas impressionante. Muitas vezes a remoção da mandíbula ocorre para salvar a vida do animal após uma lesão grave ou devido a uma anomalia congênita. Mesmo com um buraco no rosto, que conta uma história de coragem e resiliência, este cachorro enfrenta os desafios com força. Junto com outro cão, que também possui deformidades faciais, eles formam um duo inspirador que mostra a beleza da superação. Número 34. Cachorro sem patas dianteiras. Este é Gonsuke, um filhote adorável que nasceu sem as patas da frente. Apesar dessa condição, Gonsuke vive uma vida cheia de energia e curiosidade. Sua dona, determinada a cuidar do filhote como se fosse parte da família, alimenta e cuida dele com dedicação. Além disso, ela ajudou Gonsuke a aprender a se locomover sem as patas dianteiras, transformando o pequeno cão em um exemplo de resiliência e amor. Número 35. Cordeiro com problemas neurológicos. Conheça Otto, um cordeiro com problemas neurológicos irreversíveis, que dificultavam até mesmo a alimentação. Criado no Farm Sanctuary, Otto era alimentado manualmente pelos cuidadores, mas encontrou um parceiro especial, Squid, outro cordeiro com uma perna permanentemente fraturada. Juntos, os dois se ajudaram a superar os desafios e se tornaram inseparáveis, formando uma amizade emocionante e inspiradora. Número 36. Cavalo Dummy. Os potros Dummy são fisicamente saudáveis, mas apresentam distúrbios neurológicos que os deixam desorientados e incapazes de mamar. Foi o caso de Trooper, um potro que nasceu em uma fazenda familiar e logo foi levado ao veterinário para tratamento. Após várias injeções e check-ups regulares, Trooper começou a se recuperar e hoje vive saudável, aproveitando a vida no pasto com sua mãe. Número 37. Bezerro com duas cabeças. Na Índia, um bezerro nasceu com uma condição extremamente rara. Um crânio fundido que resultou em duas cabeças, duas bocas e 4 olhos. Apesar de ser uma condição genética que geralmente impede a sobrevivência, este bezerro desafiou as expectativas e viveu o suficiente para atrair curiosos e cuidados de veterinários dedicados, que buscaram estender sua vida ao máximo. Número 38. Pintinho com 4 pernas. No interior da Índia, um pintinho nasceu com um par extra de pernas, chamando a atenção de toda a vila. A condição, causada por uma anomalia genética, não impede o pintinho de viver normalmente. Apesar das dificuldades iniciais, ele se adaptou à sua condição e se tornou uma curiosidade local, encantando todos que o conhecem. Número 39. Cachorro com vitiligo. Rowdy, um labrador preto, viu sua pelagem mudar repentinamente quando manchas brancas começaram a aparecer ao redor de seus olhos. Diagnosticado com vitiligo, uma condição inofensiva que afeta a pigmentação da pele, Rowdy se tornou famoso na internet. Ele também ajudou Carter, um menino com vitiligo, a aceitar sua condição. Desde que se conheceram, os dois formaram uma conexão especial, mostrando que a amizade não conhece barreiras. Número 40. Cordeiro com 6 patas. Na Irlanda, o nascimento de um cordeiro com 6 patas chocou um fazendeiro local. As 2 patas extras, mais curtas, dificultaram a locomoção inicial, mas o cordeiro rapidamente aprendeu a se mover com elas. Com o tempo, ele conseguiu se adaptar completamente à sua condição, tornando-se um exemplo de adaptação na natureza. O porquinho de 2 cabeças. Em 2014, o mundo inteiro ficou surpreso com o nascimento de Mara Clara, um porquinho nascido nas Filipinas, com uma condição extremamente rara: 2 cabeças e 3 olhos. Esse fenômeno incomum deixou tanto os cientistas quanto o público perplexos, levantando questões sobre as complexidades e os mistérios da genética. Apesar de sua aparência impressionante, Mara Clara nasceu saudável e era capaz de se movimentar, comer e beber como qualquer outro porquinho. Sua condição chamou tanta atenção que ela rapidamente se tornou uma pequena celebridade local. Vídeos e fotos de Mara Clara circularam por toda a internet, atraindo milhões de olhares curiosos e fascinados. Especialistas acreditam que a condição de Mara Clara foi causada por uma duplicação cranial parcial,
um tipo raro de mutação genética que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Embora essas condições frequentemente levem a complicações graves, a saúde inicial de Mara Clara surpreendeu até mesmo os veterinários que a examinaram. Seus donos decidiram cuidar dela com todo o carinho e atenção, garantindo que ela tivesse uma boa qualidade de vida. A história de Mara Clara é um exemplo poderoso de como a natureza pode desafiar nossas expectativas, produzindo seres únicos que nos ensinam sobre a incrível diversidade e complexidade do mundo animal. Os gêmeos de cores diferentes de veados de cauda branca. O veado de cauda branca é comum na América do Norte, mas o nascimento de gêmeos já é uma raridade nessa espécie. Em um caso especial, uma fêmea chamada Lacey deu à luz 2 filhotes com cores completamente diferentes. Um deles era totalmente branco, enquanto o outro tinha o tradicional tom marrom. A coloração branca em veados é extremamente rara, ocorrendo em apenas cerca de 2% dos nascimentos. O evento foi registrado em vídeo, mostrando os primeiros momentos de vida dos filhotes, desde a mãe os limpando até suas tentativas desajeitadas de ficar de pé. Essa cena tocante capturou a beleza e a diversidade da natureza, destacando como mesmo nascimentos comuns podem ser surpreendentemente únicos. A descoberta da foca dourada. As focas são animais incríveis, altamente adaptados para viver tanto em terra quanto no mar. Normalmente, elas são vistas em grandes grupos, com pelagens variando entre tons de cinza e marrom. No entanto, um achado extraordinário foi registrado em uma ilha remota no mar de Okhotsk, na Rússia. Uma foca albina dourada, um verdadeiro tesouro do reino animal. Essa foca era um filhote, e sua coloração incomum a fazia parecer como se fosse de ouro sólido. A rara pelagem dourada se destaca dramaticamente em contraste com o ambiente escuro e frio das águas onde ela foi encontrada. Albinos já são uma raridade em várias espécies, mas uma foca com essas características é quase inédita. O sortudo responsável por encontrar essa pequena maravilha foi Vladimir Burenov, que imediatamente tirou fotos e compartilhou a descoberta com o mundo. As imagens viralizaram rapidamente, capturando a imaginação de milhares de pessoas. A coloração dourada da foca chamou tanto a atenção que cientistas começaram a estudar mais sobre as condições genéticas que poderiam explicar esse fenômeno. Além de ser um espetáculo visual, essa descoberta serve como um lembrete poderoso de como a natureza ainda guarda muitos segredos para nós. Com tantas espécies e variações ainda desconhecidas, o reino animal continua a nos surpreender com belezas que desafiam nossas expectativas. A cabra de rosto demoníaco. Entre os nascimentos mais bizarros do mundo animal, um dos mais assustadores aconteceu com uma cabra cujo rosto foi descrito como demoníaco. Fotografias da cabra rapidamente viralizaram, com suas feições exageradas e expressão estranha provocando medo e fascínio ao mesmo tempo. Outro caso semelhante aconteceu na Índia, onde uma cabra nasceu com feições que lembravam as de um ser humano. Essas condições raras causadas por mutações genéticas nos lembram que a natureza pode produzir criaturas que, embora perturbadoras, são igualmente fascinantes. O urso Paisley, híbrido de urso pardo e urso polar. O Paisley, também conhecido como urso growler, é um híbrido raro, resultado do cruzamento entre um urso pardo e um urso polar. Esses híbridos começaram a ser observados na região ártica do Canadá em 2006, com características que combinam traços de ambas as espécies. A pelagem branca dos ursos polares misturada com manchas marrons e a corcova típica dos ursos pardos. Acredita-se que o Paisley seja uma resposta à mudança climática, que está forçando ursos polares a migrarem para o sul em busca de comida, cruzando seus caminhos com ursos pardos. O Paisley herda traços de ambos os pais. Sua espessa pelagem ajuda a suportar o frio, enquanto sua estrutura corporal é mais adaptada para terrenos terrestres, como o urso pardo. Embora fascinante, a existência do Paisley levanta questões sobre o futuro de ambas as espécies em um planeta que continua a aquecer. Esses híbridos são um testemunho da capacidade de adaptação da natureza, mas também um sinal das mudanças dramáticas em seus habitats. Híbrido de zebra e jumenta. O Zonion é um híbrido raro, nascido do cruzamento entre um zebra macho e uma jumenta. Esses animais únicos combinam a aparência marcante das listras de zebra com o corpo robusto e a docilidade dos burros. Os Zonions não são comuns, mas podem ser encontrados em áreas onde zebras e burros compartilham o mesmo habitat, especialmente na África. Sua pelagem é sua característica mais reconhecível.
com listras típicas de zebra que não cobrem todo o corpo, deixando partes lisas e de cor sólida. Embora híbridos geralmente enfrentem dificuldades para sobreviver na natureza, o Zonion é conhecido por sua resiliência. Ele herda a força e a adaptabilidade de seus pais, tornando-se um exemplo fascinante das possibilidades genéticas que a natureza pode produzir, mesmo em habitats compartilhados. A clonagem do Gaur. O Gaur, uma espécie de boi asiático encontrada nas florestas da Índia e do Sudeste Asiático, é um animal impressionante, mas ameaçado de extinção. Restam apenas cerca de 36 mil indivíduos na natureza. Em uma tentativa de salvar a espécie, cientistas recorreram à clonagem. Em um experimento pioneiro, foi criado Noah, o primeiro gaur clonado do mundo. Utilizando células da pele de um gaur falecido, os cientistas combinaram-nas com óvulos de vaca que tiveram seu material genético removido. Essa técnica, a mesma usada para criar a famosa ovelha Dolly, resultou no nascimento de Noah em 2001. Infelizmente, Noah viveu apenas um dia, sucumbindo a uma infecção comum. Apesar da curta vida, o experimento foi um marco na ciência da conservação, demonstrando que a clonagem pode ser uma ferramenta valiosa para salvar espécies ameaçadas. Número 12. Número 41. Guaxinim deficiente. Boone, um guaxinim nascido com hipoplasia cerebral, foi abandonado pela mãe por não conseguir andar ou se manter em pé corretamente. Felizmente, Boone foi adotado por uma família amorosa, e sua história comoveu estudantes de engenharia do Kentucky, que projetaram uma cadeira de rodas especial para ele. Graças a esse dispositivo, Boone pode finalmente caminhar e explorar o mundo ao seu redor. Número 42. Raposa cruzada. Este animal com uma pelagem única causou alvoroço no Canadá. Conhecida como raposa cruzada, ela apresenta um padrão distinto de pelos pretos e laranja que cria uma linha em forma de cruz nas costas. Apesar de as raposas cruzadas não serem raras, esta se destacou por sua pelagem claramente dividida, despertando o interesse de naturalistas e zoologistas. Número 43. Raposa de duas patas. Em Derbyshire, na Inglaterra, uma raposa incomum foi avistada caminhando apenas com as patas dianteiras, equilibrando o corpo como se fosse um ser humano. A raposa, apelidada de Flexi, se movimentava com uma habilidade impressionante antes de desaparecer rapidamente. Este encontro raro deixou todos boquiabertos com sua capacidade de adaptação. Número 44. Criatura humanoide com cabeça de touro. Uma imagem viral de uma figura humanoide com cabeça de touro provocou inúmeras teorias. Alguns sugeriram que se tratava de um homem transformado por feitiçaria, enquanto outros acreditavam ser um experimento científico fracassado. No entanto, uma teoria plausível é que a figura seja uma escultura de um minotauro, a criatura mitológica da Grécia Antiga. A origem real ainda permanece um mistério. E assim concluímos nossa jornada por alguns dos animais mais fascinantes e incomuns que já existiram. A natureza nunca deixa de nos surpreender com sua incrível diversidade e com as histórias de superação desses seres únicos. Seja enfrentando deformidades, adaptando-se a condições raras ou desafiando as probabilidades, esses animais nos mostram que a vida encontra sempre um caminho para seguir em frente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!